Fala aí galera, bem-vindos ao canal Melodia e Arte. E ainda nessa pegada de efeitos, nós vamos falar um pouquinho sobre compressor. Talvez você ainda não conheça como funciona esse módulo, mas para você que trabalha com áudio, seja ao vivo, seja em gravação, é imprescindível saber. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, muito bem-vindos de volta. Então agora nós vamos fazer o tutorial sobre compressão e mais ou menos a mesma situação que nós comentamos no Reverb, por exemplo. Existem vários tipos de compressores, mas os princípios são sempre os mesmos. Então eu vou mostrar para você aqui um exemplo, mas não vai diferir tanto quando você trabalhar esse compressor, vamos supor, numa mesa digital, numa mesa analógica ou mesmo num aparelho compressor, enfim. Tá? Ou num software igual eu estou fazendo aqui. Os princípios são sempre os mesmos, então eu vou explicar aqui alguns que você precisa gravar. Esse threshold aqui, ok? É que ele parece dessa forma aqui para mim. Eu tenho aqui o pré-compressor, attack time, tá? Aqui está escrito só attack, mas attack time normalmente, release, ratio, knee size. Nós temos aqui também dois filtros, low pass, tá? E o high pass. O que acontece? Os filtros, eu não vou nem entrar muito em detalhes não, porque normalmente compressores mais simples você não vê muito filtro, mas eu vou falar um pouco sobre eles também, só para não deixar passar em branco. Vamos lá, explicando bem o que é o compressor. Imagina que uma música ela começa bem suave, bem calma na voz, vamos usar a voz como exemplo, tá? E daqui a pouco no refrão ela dá aquela crescida muito grande e o cara bem expressivo na voz e tal. Tipo assim, eleva muito o nível da voz, o volume da voz. O que vai acontecer? Você pode estourar o volume, né, clipar ali o canal, vai ficar um pouco incômodo, porque o volume vai ficar excedendo agora a sua mixagem do instrumental. Então, o que o compressor faz? Ele, por ser um módulo dinâmico, ele vai atuar quando você... Tipo assim, eu quero que saia tantos dBs na mixagem final da voz. Então você regula aqui no compressor e ele vai limitar aquilo. Enquanto ele estiver abaixo, ele não atua. Ele passou do volume no caso, aí ele começa a atuar. Então para isso nós vamos ver como que funcionam os controles, ok? Eu vou usar uma música aqui, vou posicionar aqui primeiro no meu Reaper, só para vocês verem, tá? O canal de voz está em solo. Here I am. Observe que a música começa bem calma, né? Então eu tenho uma atuação aqui. Esse lado de cá, tá? Só para explicar minha tela aqui para vocês. Esse lado de cá é o VU que está saindo, ou seja, é o nível de volume que está saindo. Esse VU aqui, ele é o contrário, ele começa aqui em cima e vem para baixo. Porque é o nível de redução que eu estou aplicando. E aqui é o volume que eu limito. Tipo assim, eu não quero que passe desse volume aqui. Ou melhor dizendo, quando passar desse nível aqui, o que o compressor vai fazer? Tá bom? Então vamos continuar ouvindo a trilha aqui. Olha só, quando está bem baixo, ó. Praticamente não tem atuação. Observe. O VU do compressor está bem reduzido. Agora eu vou adiantar lá para o refrão. Ó, aumentou o volume da voz. Olha como é que o VU agora já atua bem mais. Jesus breathe within, Lord have your way in my soul, Lord have your way, Lord have your way in me. Beleza, se vocês observaram bem, ele chegou mais ou menos aqui. Não está mostrando para mim aqui quantos dBs de redução não, mas por isso que esse menos 6, acredito que ter chegado a uns 4 dBs de redução. Tá? Eu não observei na hora aqui, mas ele vai me dando, né? Se você olhar aqui, ó, ele vai me dando os valores, ó. 2.4, 2.2,
Ó, 2.9. Vamos continuar vendo aqui. Então o pico maior, na verdade, foi 2.9. Eu errei um pouquinho aí, né? Quase a metade do que eu falei, mas é 2.9 dB de redução. Como que eu configuro isso? Vamos lá. Primeiro passo é analisando a média de nível da música. Então eu vou começar, por exemplo, pela estrofe, tá? Então eu começo aqui ouvindo a estrofe. Ó, a ideia do compressor não é deixar o som fraco. A ideia do compressor é controlar o nível de volume. Então, se você colocar o compressor atuando o tempo inteiro com força, ele vai ser ruim, sabe? Todo efeito, todo modulador, se você coloca exageradamente, ao invés de ajudar, ele estraga o som. Então, é importante você definir isso. Qual a média de volume que eu quero para a música inteira, já depois de você ter mixado o instrumental e tal. Então, eu estou ouvindo aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar aqui na segunda estrofe. Olha como é que tá baixo, ó. Aqui já deu uma aumentada. Então beleza. Então eu posso definir esse volume aqui mesmo, porque já está dentro da média da música. O ideal é ouvir a música inteira, tá? Só que para não tomar muito tempo do vídeo, não vou passar a música inteira não. Aí eu defini aqui meu threshold, tá? Se eu colocar ele aqui, olha só o que acontece. Ó. Acabei com o som do microfone. Mesmo que eu dê um gás na... Ele fica um som morto, fica um som fraco. Sem contar que ele parece que está aumentando e abaixando sozinho, né? Então o que eu devo fazer? Eu vou lá para a média, né? Vou achar a média ouvindo a música, tá? E eu posso reparar essa média aqui também, é o seguinte: quando ele começar a dar os picozinhos aqui, aí eu já sei que é aquele volume ali que tá legal. Quando crescer, tá? Quando a música crescer, aí sim que ele vai ter que atuar com vontade, né? Então aí vai entrar o seguinte: o nível de atuação. Por exemplo, o ratio, tá? Definir o volume médio que eu quero aqui no threshold. Então agora no ratio, o que eu vou fazer? Eu vou definir a proporção. Quantos dBs que eu quero reduzir para cada dB que passar. Então aqui, por exemplo, eu estou 1 para 1. O que vai acontecer? Aqui não tem redução, apesar de eu ter colocado o nível aqui. Ó, mesmo que eu reduza o threshold, ó, não tem atuação, ó, tá no mínimo aqui, ó. Não tem atuação. Por quê? Porque o meu ratio tá 1 para 1. Então não tem modulação aqui, não tem atuação, porque está 1 para 1. Agora é o seguinte: para cada dB que passar, eu vou reduzir, por exemplo, 1.102, né? 1.102. Então, para cada dB que passar, eu vou reduzir essa proporção, 1.1 dB. Então, olha só. Quando ele passa, tá, do nível aqui, aí ele atua, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma quantidade maior, você vai ver que os VUs aqui, quando eu vou colocar lá no refrão lá em cima, você vai ver que os picos agora são bem maiores, ó, 5, 3,5, 4.3, 4, ó, tá vendo? Vamos aumentar um pouquinho mais. Ó, chegou a 6.7, 9.7. O que acontece com picos muito altos assim? Fica com a sensação de que você está aumentando e abaixando a música toda hora. Fica uma coisa horrível, tá? Então, primeira coisa, você definiu o volume médio, beleza. Agora você define a proporção da redução. Essa proporção ela tem que atuar só para reduzir o excedente,
tá? Porque até a questão de subir o volume tem que acontecer mesmo. Não, assim, não é ruim isso. Ele só não pode chegar a um pico que seja prejudicial, tanto para o canal em si, né, começar a clipar, distorcer, quanto também prejudicar a harmonia da mixagem, ok? Então, por exemplo, estou observando aqui, ó, meu volume de saída parou no 3,5, ó. O pico maior que eu tive até agora foi isso. Ó, segurou, tá vendo? E com pouca redução. Com isso eu não tenho nenhuma sensação de subindo e descendo o volume, ele está segurando. Então o Rachel, essa proporção aqui, ela tem que ser muito, muito cautelosa, tá? Para você não estragar, tá, a música em si. Fica horrível. Eu já vi inclusive você pode usar, né, o compressor tanto na voz cantada quanto falada, numa locução, por exemplo, é interessante. Só que eu já vi gente, por exemplo, reclamando, porque meu microfone parece estar aumentando e abaixando toda hora, tá falhando. Tem gente que acha que o microfone tá falhando. O que é? Excesso de compressão. Aí a pessoa, qualquer palavra um pouco mais alta que ela diz, o compressor vai lá embaixo, né? Isso aí fica ruim. Vamos falar sobre os outros controles então. O Attack Time ele é bem simples, porque ele é simplesmente o tempo de entrada. Eu posso definir esse tempo de entrada mais longo, tá? No caso aqui, meio segundo, né? 500 milissegundos, meio segundo, tá? E posso definir o mínimo aqui, no caso, meu aqui como 3. Tá? Eu normalmente eu gosto de deixar na faixa de 6, porque força menos o processador pela atuação, né? Isso aqui já é um bom tamanho. Para o nosso ouvido, tá? Para o nosso cérebro, inclusive, isso aqui é imperceptível. A gente não nota essa entrada. Agora o release já é o contrário, é o tempo de saída. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou colocar uma proporção um pouco mais alta. Pode ver que a velocidade que ele volta agora, ó, é bem devagar, porque eu coloquei 3 segundos. Agora eu vou colocar aqui, ó, release. Tá vendo como é que o VO volta rapidinho? Porque é o seguinte, o que ele faz aqui? O release, tá? Quando ele reduz, ele tem que voltar para o volume normal. Só que aqui eu defino em quanto tempo que ele vai fazer isso. Por exemplo, como se você tivesse lá, se você rodasse o botão de volume no máximo e depois voltasse devagar. E aí, tipo assim, o release é qual a velocidade que você vai voltar isso. O interessante é o seguinte, gente, também pelo mesmo motivo, para não ficar parecendo estar aumentando e baixando, é você não deixar muito comprido. Dependendo do estilo vocal, ou então até do que você está comprimindo, né? Porque você pode comprimir uma voz, mas você pode comprimir uma percussão, perdão. No caso de percussões, por exemplo, eu sempre deixo o mais baixo possível. Tipo assim, essa faixa aqui, 59, 60, sabe? Não deixar muita coisa não. Já na voz, eu gosto de deixar na faixa de 100 e pouco. Aí varia um pouco dependendo do andamento da música, tá? Mas eu deixo mais ou menos nessa faixa. Raramente eu vou deixar compressão assim, ó. Pra falar a verdade, acho que eu nunca deixei meio segundo, perdão, né? 585 milissegundos e tal. Isso é um pouco ruim, sabe? Então, o que eu faço? Eu deixo para voz, normalmente eu deixo nessa faixa de 100 e pouco, tá? E para percussão eu deixo mais baixo, né? Na faixa de 50, 60 milissegundos o retorno, tá certo? Bom, o rate já expliquei, o release já expliquei, o attack já expliquei. Agora vou falar um pouquinho sobre o knee size. Deixa eu ver se eu tenho um equalizador aqui. Sim. Por exemplo, a gente tem essa onda, essa curva da onda, melhor dizendo, né? E é onde eu posso definir essa curva aqui, por exemplo, no equalizador. Eu posso definir essa curva mais aberta ou mais fechada. No compressor é mais ou menos a mesma coisa. Lá nesse compressor que eu estou usando, ele não tem esse gráfico, por isso que eu estou mostrando aqui no equalizador. Mas o knee size é quando eu faço uma curva mais hard, assim, né, mais dura. Eu já estou fazendo essa curva mais dura. Agora quando eu pego aqui 0 dB, então eu estou fazendo essa curva mais branda, né? Ela está mais, tipo assim, do padrão, né? Então, essa curva também é um pouco problemática no tocante, assim, de configurar errado. Vamos ver uma coisa aqui. Então estou comprimindo a 2.4 a proporção, então está muito alta a compressão, tá? Olha só como é que foi.
E agora se eu coloco assim, ó, pode ver que agora o compressor fica atuando o tempo inteiro. Por quê? Porque eu coloquei bem hard essa curva nossa, né, da onda. Então, assim, é interessante você configurar o Unisize, tá, também de acordo com o ratio que você está configurando. Então, tipo assim, é meio que configurar em paralelo, né, o ratio com o Unisize. Então, você vê aí quando a atuação está funcionando de forma a não permitir que o som saia excedente no seu master, tá? E também que ele não saia deficiente. Como assim? Aumentando e baixando, assim, tendo essa impressão. A pessoa, qualquer coisa que a pessoa está cantando ou tá falando, ela está atuando ali de forma muito, muito forte, ficando ruim o som, sabe? Então, o Unisize você trabalha junto com o Ratio, que ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele tem tudo a ver com a proporção que você vai configurar aqui, tá certo? Como eu disse também, temos o Low Pass e o High Pass. Para isso eu vou mostrar um outro compressor aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Esse compressor aqui. O que acontece? Vamos explicar melhor. Eu posso comprimir em alguns compressores mais complexos, até por isso que eu falei que eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse compressor, porque não é qualquer lugar que você vê esse tipo de compressor, mas em software mesmo. Em mesa de som analógica dificilmente você vai ver, mas tem também, já vi, mas só mesas mais complexas, bem mais caras, que não é muito comum da gente ver, né? Esse compressor ele atua por frequência, por média de frequência. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, eu vou tirar o compressor anterior, tá? E vou dar um play aqui. Então aqui eu tenho meu esquema gráfico do espectro, ó. Tá certo? Então eu tô vendo aqui, ó, que a minha região entre 100 e 700 Hz tá bastante elevada. Então eu posso vir aqui e reduzir, fazer essa redução da compressão só nessa área de frequência, diferente do outro. Tá vendo? Particularmente eu gosto muito mais desse compressor do que dos clássicos, porque o que acontece? Aqui eu consigo reduzir aquilo que está me realmente incomodando. Às vezes o que está excedendo é só frequência grave. Então você vem aqui, ó, reduzo, né? Reduzo o grave aqui, e os agudos eu deixo. Então ele não vai atuar nessa região, ele só vai atuar quando a pessoa cantar uma nota mais grave, mais baixa, né? Quando a voz ficar mais pesada. Então é interessante. Aí, quando eu venho nesse compressor aqui, por exemplo, eu tenho o Low Pass e o High Pass. Então o Low Pass, eu defino aqui a frequência que eu quero de atuação, certo? E ele vai atuar mais ou menos como se fosse isso aqui, só que como um filtro. Então, assim, eu não tenho como reduzir nesse meu caso aqui, por exemplo, uma frequência, um volume, perdão, de corte. Isso aqui é o corte, né? Ele vai cortar. Então eu acho um pouco problemático se você não souber usar bem um filtro, tá? Para ser mais simples assim, você pode estragar toda a sua compressão simplesmente por configurar isso aqui errado, tá? É simples assim, falando assim, tá ok? E gente, para fechar esse vídeo eu vou só falar do gate. O gate, o que é? Normalmente a gente trabalha muito o gate junto com o compressor, porque o gate ele faz o seguinte, ele faz o corte do sinal. Ele corta realmente o volume, como se desligasse, mutasse e abrisse o canal de novo. Para que serve isso? Para não ficar dando ruído, não ficar dando chiado. E aí como que a gente define o gate? Eu também tenho, aqui no caso ele está como rear gate, só o nome do gate, né? Mas também é threshold, também o nome do controle, onde eu defino o volume que eu quero de corte, tá certo? O resto desses controles aqui são a mesma coisa do compressor, por exemplo, attack time. No caso, o hold é quanto tempo que eu quero que ele segure depois que o corte foi feito. Release é quanto tempo que ele vai abrindo, é como se ele fosse abrindo devagarzinho, certo? Aí eu tenho Low Pass, High Pass também, que são os filtros. Eu vou só demonstrar aqui rapidamente, ó. Observe que eu vou falar aqui, ó.
Deixa eu ver, já começou? Tá vendo que tá, olha só, enquanto o verde tá passando esse volume, o gate tá permitindo que o canal saia som. Agora vamos supor que eu defino o gate aqui em cima, vocês vão ver que o canal vai estar totalmente mudo, ó. Tá entrando o sinal, tá vendo? Mas o gate não deixa sair som. Aí eu venho aqui, ó. Agora, ó, já não passa mais. Agora, o que que eu... Por exemplo, o release. O release é o tempo de retorno dele. Quando, tipo assim, depois que ele fechou, como que ele vai cortar isso? Ele vai cortar de repente, ele vai cortar baixando e aí depois corta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar a trilha aqui. Aliás, adiantar. Ó. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Se você observar bem, duas coisas aconteceram aqui. Uma, alguns cortes você notou que ele foi abaixando devagarzinho, né? Isso é o release, tá? Assim que ele entrou na faixa de corte, ele ao invés de cortar de repente, ele deu um corte devagar. E houve um problema aqui, por exemplo, um problema que na verdade foi proposital justamente para mostrar para vocês. Se eu configuro o gate muito pesado, tá, um corte lá em cima, igual está aqui, o que vai acontecer? Ele vai cortar partes das entradas das frases e aí ele vai entrar de repente como se a pessoa tivesse dado um susto, né? Fez assim, né? Tipo assim. Então o que acontece? Não é legal. Como que você define o gate? Se for uma mixagem ao vivo, você pede para a pessoa falar nada no microfone. Olha, segura e não fala nada. Aí você coloca, eu vou simular isso aqui com a faixa de áudio onde não está entrando voz, tá certo? Então a voz ainda vai entrar. Cadê? A voz entra aqui agora. Vamos ver se já entrou. Entrou. Observa que entrou um pouco ruim. Ó, olha só. Entra como se fosse no susto, ó. Viu? Por que ele entrou no susto? Porque está me definindo muito alto. Então eu posso baixar. Então vou baixar aqui. Ainda está muito alto. Então vamos continuar baixando. Baixar bem agora. Beleza, agora entrou legal. Um outro detalhe. O attack time, nesse caso, também não deve ser muito longo. Se eu colocar apesar que aqui, no caso, meio segundo... Não, mas vai dar para dar uma diferença, quer ver? Mas o attack time é isso, é o tempo que ele vai levar para entrar. O que ele fez aqui no caso? Ele permitiu a entrada, só que aumentando, como se estivesse aumentando o volume, entendeu? Então, o attack time ele serve para isso. O ataque é para entrada, tá? E o release é para saída, ok? Do gateway. Aí você define do threshold qual o volume ideal, tá? O negócio é que não seja assim, de jeito nenhum, cortando a voz. Você pede para a pessoa cantar assim bem baixinho, olha, canta bem sussurrando. Aí naquilo ali, tá saindo som? Beleza, ali você já define, tá? Você já define o seu gate. Aí, o que acontece? Quando o microfone estiver inoperante, não tiver ninguém falando no microfone, aí você vê, tá cortando? Tá, então beleza, o seu gate tá ok. Isso é interessante porque é o seguinte, gente, o microfone, mesmo que ele não dê microfonia, mas ele fica captando tudo que está acontecendo ali no ambiente. Então, é legal, para não ficar um som sujo, né? Quando a pessoa não está cantando, para ele estar sendo cortado. Então, para isso que a gente usa o gate, entendeu? Então, a gente pode fazer uma combinação com o compressor da seguinte maneira. O compressor, ele vai, por exemplo, quando subiu muito o volume, ele vai dar aquela descida num fade out, né? E aí, a gente configura o attack time, mais ou menos com a mesma entrada do fade out aqui, no caso do release, né? Do compressor, por exemplo. Configurei aqui como 180, aí eu configuro aqui como 180 também, tá? Então ele vai dar para mim
é assim, quando o compressor estiver tirando o volume, o gate vai estar entrando. Então é assim, ele não vai dar nenhum tipo de corte, não vai dar nenhum tipo de interferência no áudio. Vai ficar legal, vai ficar imperceptível, vai ficar bem controlado. Tá bem, galera? Então, espero que tenha ficado esclarecido aí, uma explicação rápida, mas eu acredito que seja esclarecedora. E lembrando que esses detalhes que eu estou passando aqui, apesar de estar usando um software, mas você vai ver mais ou menos os mesmos controles, tá? Num outro dispositivo, e até mesmo dispositivos analógicos. A única questão é que alguns podem ter alguns nomes um pouquinho diferentes, mas em regra de maioria, vamos dizer assim, você vai ver os mesmos nomes aí, tá ok? Então um abraço a todos, galera. Bons estudos para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.